Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos continuar no estudo dos recursos em espécie. Nós vimos a semana passada o recurso em sentido estrito e o agravo de execução, né? Na terça-feira, a gente conversou sobre a lógica de utilização desses recursos. Na quinta-feira, vocês tiveram as duas videoaulas falando sobre o recurso em sentido estrito, as hipóteses de incidência, as hipóteses de aplicação deles. Hoje nós começamos a ver o recurso de apelação. Nós vamos conversar sobre apelação hoje e na próxima semana. Como é que vai funcionar isso? Nós temos a apelação prevista para diversas hipóteses. Hoje eu quero conversar com vocês em todas as hipóteses da apelação que não envolvem o tribunal do júri, todas as hipóteses que não trazem como hipótese de cabimento o júri. O júri ficará efetivamente para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai efetivamente ter a continuidade, a continuação do estudo da apelação, mas aí pensando essencialmente no estudo da apelação no âmbito específico do tribunal do júri. O júri merece toda a atenção porque nós bem sabemos, já estudamos o júri neste semestre, o que nós temos lá é uma estrutura de tomada de decisões muito diferente da estrutura que a gente tem quando a gente estiver falando do juiz singular, do juiz monocrático. Então, vamos falar um pouquinho da apelação, fazer uma pequena introdução sobre a apelação. Ela é o recurso sobre determinado aspecto mais importante do processo penal. Ela é um recurso pensado, gestado para o enfrentamento das sentenças, né? Ela é pensada para enfrentar as sentenças, as decisões que põem termo, que encerram o processo. Ela tem uma lógica de utilização muito mais ampla do que a lógica que nós vamos encontrar no recurso em sentido estrito. Lembra do que nós conversamos aqui na semana passada? A gente falava do recurso em sentido estrito. Eu tinha uma lógica de utilização muito fechada naquelas hipóteses ali de cabimento do artigo 581. Na apelação, a gente vai ter uma lógica bem mais ampla, um raciocínio sobre as hipóteses de cabimento bem mais amplos. Então, é essa a lógica que a gente vai precisar ter. Então, a apelação é esse recurso que, por excelência, vai enfrentar sentenças, vai enfrentar decisões meritórias, decisões que são decisões de mérito. Dentro desse sentido, dentro dessa lógica, a gente compreende que a apelação vem desde o direito romano com a apelatio, que era o principal recurso que fazia com que eu tivesse uma reanálise, uma rediscussão daquela determinada situação. Então, a primeira ideia que eu quero fixar com vocês é que a apelação ela é efetivamente um recurso destinado, pensado, gestado para o enfrentamento das decisões de mérito que encerram efetivamente o processo. Ou seja, quando eu penso em apelação no processo penal, em regra, nós vamos pensar da mesma forma que no processo civil, ou seja, o recurso destinado ao enfrentamento de efetivamente decisões finais, de sentenças. Né? É para isso que, a princípio, a apelação vai servir. Como é que será o nosso estudo da apelação nessas 2 semanas? Hoje eu quero ver com vocês o procedimento que nós vamos aplicar à apelação, ou seja, qual é o procedimento, qual é o rito que nós vamos aplicar para a apelação, e a seguir nós vamos ver as hipóteses de utilização da apelação, como eu falei agora há pouco, que não envolvem júri. Na semana que vem, nós vamos nos dedicar especificamente às hipóteses da apelação no júri, ou seja, a gente vai conversar na semana que vem com base no artigo 593, inciso 3º. Então, hoje, eu quero ver com vocês o procedimento e quero ver com vocês as hipóteses que são aplicadas desde que não envolva o procedimento do júri. Muito bem. Primeira coisa, o procedimento da apelação é um procedimento mais simples do que aquele procedimento que nós estudamos aqui na semana passada
para o recurso sentido estrito. Lá no recurso sentido estrito, nós víamos que eu tinha um procedimento um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, porque lá o que é que existia? Existiam a possibilidade daquele chamado efeito regressivo. O que era o efeito regressivo? Lembra que no recurso sentido estrito, quando eu interponho o recurso, é possível que o juiz venha a exercer aquele juízo de retratação e, ao exercer esse juízo de retratação, modifique, altere aquela determinada decisão. Isso não existe na apelação. É a primeira coisa que eu quero que a gente entenda. Não há efeito regressivo quando a gente fala de apelação. Portanto, quando eu interponho a apelação, o juiz não poderá modificar, alterar a sua decisão. Ou seja, interpus a apelação, essa apelação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é interposta no juízo de primeiro grau, eu interponho a apelação, o juiz faz a admissibilidade da apelação e, ao fazer a admissibilidade da apelação, encaminha para o tribunal, vai encaminhar efetivamente para o tribunal dentro desse contexto, dentro desse cenário. Então, nós vamos enxergar efetivamente que a lógica da apelação será feita a partir da não possibilidade de alteração, de modificação da, da decisão. Ou seja, depois da decisão, depois do recurso, a decisão já não será mais alterada. O rito é um rito, repito, mais simples do que do recurso sentido estrito. Como é que ele funciona? Ao ser intimado daquela decisão contra a qual eu quero apresentar o recurso, eu terei 5 dias para recorrer. Eu terei aí 5 dias para apresentar o recurso. Então, vou apresentar o recurso dentro do prazo de 5 dias. Perfeito. Esses 5 dias servem apenas para que eu apele naquela petição simples, dizendo: Excelentíssimo senhor juiz, venho apelar com base no artigo tal. Então, eu não tenho que expor na petição de recurso os motivos pelos quais eu estou efetivamente apelando. Eu não vou precisar expor esses motivos. Eu simplesmente apelo. Essa petição ela é dirigida ao juízo de primeiro grau e ela é protocolada no juízo de primeiro grau. Então, essa petição ela será dirigida e protocolada ao juízo de primeiro grau. Então, a gente vai ter efetivamente a ideia de que eu tenho ali a existência concreta de uma petição dirigida ao juiz. O juiz recebe essa petição, admite o recurso, claro que ele, quando eu digo admite o recurso, ele vai verificar se estão presentes ali os requisitos de admissibilidade. Em estando presentes os requisitos de admissibilidade, o juiz os admite e faz o que em seguida? Intima o apelante para que ele apresente as razões. O apelante vai ter um prazo de 8 dias para apresentar as razões. Então, veja, ele tinha efetivamente, num primeiro momento, que em 5 dias apelar, ele o fez, ele apelou efetivamente no prazo de 5 dias, e depois disso ele apresenta as razões no prazo de 8 dias. Aqui a gente tem uma lógica parecida com aquela lógica que nós vimos no recurso em sentido estrito. Lá eu tinha 5 dias para apresentar o recurso em sentido estrito, 2 dias para apresentar as razões. Aqui eu tenho 5 dias para apelar e 8 dias para arrazoar. Quando é que começam a contar esses prazos? 5 dias do momento em que eu sou intimado da decisão e 8 dias do momento em que eu sou intimado para arrazoar. O juiz vai me intimar expressamente para que eu venha a arrazoar. Ele vai, de forma expressa, fazer a intimação para que eu possa arrazoar dentro daquele dado processo. Então, eu tenho 5 dias para arrazoar, perdão, para recorrer, 8 dias para arrazoar. Depois disso, obviamente, o juiz vai intimar a parte adversa para que a parte adversa, nos mesmos
8 dias, não podia ser diferente, possa contrarrazoar. Então, eu vou contrarrazoar isso no prazo aí de 8 dias. Então, veja, 5 dias para recorrer, 8 para razoar, 8 para contrarrazoar. Só para fazer uma comparação com o rito do recurso em sentido estrito e do agravo, lá são 5 dias para recorrer, 2 para razoar, 2 para contrarrazoar. É isso que a gente vai ter. Depois disso, ou seja, o que é que o juiz tem na mão? A petição de recurso, as razões e as contrarrazões. O juiz tem tudo isso na mão dele. Aqui, como eu falei agora há pouco, como a gente não vai ter a possibilidade da retratação, como não existe a possibilidade da retratação, o que é que eu vou fazer? Vou encaminhar um recurso para o tribunal. Então, eu faço admissibilidade, não há retratação, encaminho um recurso para o tribunal. Então, a regra é essa: apresento o recurso, as razões e as contrarrazões no juízo de primeiro grau, o juiz recebe tudo isso, faz a admissibilidade desse recurso, estando ok a admissibilidade, ele encaminha o recurso para o tribunal. Chegando no tribunal, vai ser distribuído para o relator vai colher um parecer do Ministério Público, um parecer de mérito do Ministério Público, e efetivamente ele já gera o julgamento, ele já vai gerar o julgamento daquele determinado tipo de processo. Então, veja, razões e contrarrazões apresentadas no juízo de primeiro grau, o juiz admite e ele, juiz, manda para o segundo grau. Chegando no segundo grau, vou ter um parecer de mérito do Ministério Público e depois já parto para o julgamento do recurso. Essa é a regra, esse é o padrão. Agora, há, no entanto, na apelação, verifique, por favor, onde vocês, se o microfone está ligado, porque está gerando uma pequena interferência, só para não prejudicar aí a compreensão de vocês, tá? No áudio. O que a gente tem? Tenho aí, efetivamente, um plano B. Então, a regra é que eu vou ter a possibilidade de apresentar tudo no primeiro grau, o juiz faz a admissibilidade e manda para o tribunal. Mas existe, no entanto, uma outra possibilidade, existe uma outra alternativa. Que alternativa é essa? Eu posso ter uma escolha, eu apelante. Eu posso dizer o seguinte, juiz, eu não quero arrazoar no primeiro grau. Então, o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, diz que aquele recorrente, ao recorrer, ele poderá efetivamente apresentar o pedido de arrazoar no segundo grau. Então, é possível que eu apresente esse pedido, dizendo, juiz, estou apelando, essa petição de interposição feita ao juiz naquele prazo de 5 dias. Estou apelando, quero efetivamente arrazoar no tribunal. Se a parte apelante assim escolhe, o juiz não pode negar isso. O que é que o juiz faz? Pega aquele processo do jeito que está, apenas com aquela petição simples de recurso, encaminha para o tribunal. Em chegando no tribunal, caberá ao relator da apelação no tribunal, aí sim, intimar a parte para a apresentação das razões, intimar a outra parte para a apresentação das contrarrazões. Então, em resumo, a regra é que a petição de interposição, as razões e as contrarrazões serão apresentadas no juízo de primeiro grau. Então, a regra é que eu tenha o juízo de primeiro grau apresentando tudo isso. A exceção prevista no artigo 600, parágrafo 4º, é que se o apelante quiser, se ele tiver interesse, aí ele pode efetivamente apresentar aquele recurso no primeiro grau e arrazoar no segundo grau. Então, essa escolha é uma escolha do apelante. A regra é tudo acontecer no primeiro grau. A exceção é que a gente vai poder efetivamente ter aí o encaminhamento das razões para o segundo grau. Nesse caso, o prazo continua o mesmo, 8 dias para razoar, 8 dias para contrarrazoar. A vantagem para a hora apelante fazer isso, ou seja,
Você pode me perguntar, Rafael, qual é a vantagem para o apelante ele optar por arrazoar só no segundo grau? Ora, a vantagem é que aquele prazo de 8 dias vai começar só mais tarde, porque veja só, apresentei hoje a minha apelação no juízo de primeiro grau. O juiz recebeu. Eu pedi para arrazoar no segundo grau. O juiz vai mandar esse processo para o tribunal. Chegando no tribunal, vai ser distribuído o processo para um relator. Chegando nas mãos do relator, é que ele vai determinar a sua intimação para a apresentação aí das razões. Então, por mais que o prazo, em teoria, seja o mesmo, é um prazo que vai começar muito depois, é um prazo que vai começar bem depois. Daí porque a gente vai ter a possibilidade concreta, efetiva, de ganhar um pouco mais de tempo. Quando eu for intimado, de fato, são 8 dias, mas eu serei intimado para começar isso no momento posterior. Alguma dúvida sobre o procedimento? Está tranquilo? Então, a regra qual é? Apresentar tudo no primeiro grau, petição de recurso, razões e contrarrazões. A exceção é pedir para arrazoar e contrarrazoar no segundo grau. Lembrando que na apelação nós vamos ter uma lógica de interposição parecida com a do recurso em sentido estrito e diferente daquela que nós temos no processo civil. No processo civil, eu tenho um prazo único para a apresentação da petição de interposição e das razões. Aqui nós temos prazos diversos, separados, prazos diferentes em relação a isso, tá? Vamos agora às hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento do recurso de apelação, elas estão presentes, previstas no artigo 416 e no artigo 593. Então, nós temos aí as hipóteses de cabimento desse recurso em dois artigos, 416 e 593. O 593, ele está dividido em 3 incisos. Nós vamos ver 2 incisos hoje e o inciso terceiro ficará para a semana que vem. Então, quando eu quero saber se aquela minha decisão é apelável, eu tenho que me socorrer exclusivamente desses 2 artigos. O artigo 416 e o artigo 593. O artigo 416 ele foi inserido no Código de Processo Penal a partir da reforma de 2008. O que ele diz? Caberá a apelação das decisões de impronúncia e de absolvição sumária que eu encontro lá no procedimento do júri. Vamos lembrar um pouquinho, a gente estudou isso juntos já esse semestre, que quando eu termino a primeira fase do júri, quando eu finalizo a primeira fase do júri, o juiz tem 4 possibilidades de decisão. Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode desclassificar e ele pode absolver sumariamente. Ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Essas são as 4 possibilidades que ele vai ter de decisão. Show. Nós vimos que a decisão de pronúncia e a decisão de desclassificação são decisões de natureza interlocutória e estão lá no artigo 581. Então, se eu quiser recorrer da pronúncia ou da desclassificação, eu vou ter que lançar mão do recurso sentido estrito lá do artigo 581. Agora, se eu quiser apelar, se eu quiser recorrer da impronúncia e da absolvição, o recurso é a apelação com base aí no artigo 416. Qual foi a lógica que o legislador usou? Diante dessas 4 decisões, ele deixou lá no recurso sentido estrito as 2 decisões que são interlocutórias, as 2 decisões onde o processo continuará, pronúncia e a desclassificação. E trouxe para as hipóteses de cabimento da apelação as 2 decisões que encerram, que põem termo ao processo. O que ele está falando? Impronúncia e a absolvição sumária. Então, nessas 2 decisões, o que eu tenho são sentenças, né? Eu vou ter efetivamente sentenças e essas decisões serão efetivamente decisões que encerram, que põem termo, que acabam com o processo. Então,
as decisões de impronúncia e absolvição sumária, daquelas 4 que a gente tem no júri, são apeláveis. Tá? É isso que nós encontramos no artigo 416. Fora essas 2 hipóteses, nós vamos precisar conhecer os 3 incisos do artigo 593. Eu quero a atenção de vocês, porque esses 3 incisos, eles trazem o maior número, a maior quantidade de hipóteses de utilização da apelação. Então, repetindo o que eu disse agora há pouco, para que eu possa utilizar a apelação como recurso, aquela decisão tem que estar entre aquelas hipóteses do 416 e aquelas hipóteses do 593. Então, eu tenho aí essas 2 hipóteses. Show! As do 416 nós já vimos, impronúncia e a absolvição sumária. 2 das 4 decisões que finalizam a primeira fase do júri. Quando a gente chega na decisão de quando a gente chega, nas hipóteses do 593, eu quero separar com vocês o seguinte. Lá no 593, nós temos 3 incisos. O inciso 1º e o inciso 2º tratam de decisões oriundas, tomadas, realizadas pelo que o legislador chama de juiz singular. O inciso 3º trata de decisões tomadas pelo júri. Então, a primeira separação que eu quero que vocês façam aí é entender que os 2 primeiros incisos do artigo 593 tratam de decisões do juiz singular. E o inciso 3º trata de decisões do juiz do júri. O que a gente precisa lembrar aqui? Algo que nós conversamos lá atrás, quando a gente estudou o procedimento do júri. O juízo de primeiro grau, no processo penal, ele pode ser monocrático, ou singular, ou colegiado. Ele será colegiado quando a gente estiver falando do júri. Ele será monocrático para todas as outras hipóteses. Então, quando eu falo de furto, de roubo, de apropriação indébita, de estupro, de crimes contra a administração pública, tudo isso vai ser lançado para o juiz singular. E foi essa separação que o legislador levou em conta. Ele deixou o júri com hipóteses próprias, lá no inciso 3º, repito, matéria da semana que vem, e nos 2 primeiros incisos, ele trabalhou com decisões oriundas do juízo singular, decisões oriundas do juiz monocrático. Né? Então, veja o que diz aí o inciso 1º do artigo 593. Então, artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1º. Das sentenças definitivas e de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Primeiro, muito cuidado, né, com essa fórmula. O que é que nós temos? Ele fala aqui das sentenças definitivas. Muito cuidado com essa expressão definitiva. Por quê? Nós nos acostumamos a usar definitiva como um sinônimo de decisão transitada em julgado. Então, a gente se acostumou a chamar a decisão ela é definitiva. Significa dizer que a decisão transitou em julgado. É isso que nós nos acostumamos a fazer. Só que, claro, não dá para interpretar esse inciso 1º dessa forma. Não é possível a gente dizer que cabe apelação de uma decisão que transitou em julgado. Então, o que ele quer nos dizer quando ele afirma aqui que essa decisão é uma decisão definitiva? Ele quer nos dizer que essa decisão definitiva é aquela decisão que julgou aquele processo no primeiro grau, ou seja, aquela decisão que encerrou aquele processo no primeiro grau, que pôs termo ao processo no primeiro grau. Esse é o significado que ele quer nos dar para a decisão definitiva. Tanto assim é que quando ele quer definir, estou falando do legislador processual penal, a decisão como uma decisão transitada em julgado, e nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, quando a gente for ver aí a ação de revisão criminal, ele usa a expressão lá no artigo 621,
caberá a revisão criminal dos processos findos. Então, veja, no 593, ele fala de sentença definitiva. No 621, quando ele vai falar da revisão criminal, ele fala em processo findo. Aí sim, ele quer realmente falar dos processos que foram, de alguma maneira, transitar em julgado. Então, entenda o inciso primeiro, quando ele fala em sentenças definitivas, ele está falando em sentenças que encerraram o processo no primeiro grau, que colocaram fim ao processo no primeiro grau, mas que, obviamente, que evidentemente, não encerraram definitivamente o processo, tanto é que a gente vai ter a possibilidade do recurso. Então, eu posso ler esse inciso primeiro assim: das sentenças de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, eu posso perfeitamente ler esse inciso primeiro sem um definitivo. Vou ter o mesmo significado, vou ter o mesmo sentido. Então, esse inciso primeiro do artigo 593 representa a hipótese mais importante de uso da apelação. O que ele está dizendo basicamente é: cabe a apelação da sentença que te condenou, que te absolveu. Então, a sentença condenatória, sentença absolutória, são apeláveis, são recorridas pelo recurso de apelação. Essa é a principal informação do inciso primeiro e é a principal hipótese de utilização da apelação. De longe, a hipótese mais importante. Tá? Até agora está ok? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, me pergunta aqui pelo chat, pergunta pelo grupo de WhatsApp, estou com ele aqui também aberto. O importante é que a gente entenda. Então, o que nós vimos? A gente fala de hipótese de cabimento, tenho que olhar para o 416 e para o 593. O 416 traz aquelas duas hipóteses muito específicas da utilização da apelação ao finalizar, ao acabar aquelas duas decisões do final da primeira fase do júri, impronúncia e absolvição sumária. Quando a gente chega no 593, a gente precisa dividir esses três incisos do 593 em duas categorias. Eu vou ter os dois primeiros incisos falando das decisões tomadas pelo juiz singular, pelo juiz monocrático. É monocrático, tá? Uma vez eu peguei na prova minha, juiz monocromático. Acho que o bichinho olhava o juiz todo de preto, lá com a toga, achava que o juiz era monocromático. Não é monocromático, não, é monocrático. Então, os dois primeiros incisos tratam de decisões oriundas do juiz monocrático, do juiz singular, e o inciso terceiro, o mais complexo dos incisos do 593, por isso que eu reservei toda a semana que vem para a gente conversar sobre ele, vai tratar das decisões do júri. Tá? Então, primeiro inciso, a gente acabou de ver, decisões que condenam ou absolvem. Atenção para o inciso segundo. O inciso segundo ele tem uma redação complicada, mas a gente vai perceber que não é complicada aquela hipótese de cabimento. É simples a gente compreender o que ele quer dizer com isso. Eu vou ler todo o inciso segundo agora, e daqui a pouco a gente vai fragmentá-lo para entendê-lo melhor. Então veja o que diz o inciso segundo do 593. Nas decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, cabe apelação das decisões definitivas ou com força de definitiva proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, primeira coisa, as decisões são tomadas pelo juiz singular. Primeira coisa é essa, ou seja, o juiz monocrático. Aqui ele está excluindo expressamente as decisões do júri. Perfeito. Segunda coisa, ele está dizendo que essas decisões definitivas ou com força de definitivas podem ser encontradas no recurso anterior, no capítulo anterior. E qual é o recurso anterior? Qual é o capítulo anterior? O recurso em sentido estrito. Então, o que ele está me dizendo é, se eu perceber que essa decisão ela está prevista no rol de hipóteses do recurso em sentido estrito, prevalece o recurso em sentido estrito e não a apelação. Tá? Então, se eu percebo, se eu verifico que aquela decisão definitiva ou a decisão com força de definitiva, eu vou já diferenciar isso para vocês, ela está prevista no rol de hipóteses do RESE, use o RESE, não a apelação. Por exemplo,
Nós vimos na semana passada que cabe o recurso em sentido estrito da decisão que decretar prescrito o crime. Ora, a decisão que decreta prescrito o crime, ela é uma decisão de extinção da punibilidade, ela é, portanto, uma decisão definitiva. Mas como ela está lá no rol do artigo 581, use o rese. Então, se você percebe que a decisão que extingue a punibilidade ou qualquer outra, ou seja, a decisão definitiva, está no rol do 581, use o 581 e não, efetivamente, você vai usar o recurso de apelação. Então, o que ele está me dizendo? No choque entre a apelação e o recurso de distrito, neste caso, prevalecerá o recurso de distrito. Então, identifiquei que aquela decisão ela é definitiva ou ela é com força de definitiva, mas ela está prevista naquele rol do artigo 581 que nós estudamos semana passada, use o res. Então, o que é uma decisão definitiva? O que é uma decisão com força de definitiva? A decisão definitiva é aquela que vai encerrar um procedimento, ela encerra um procedimento no primeiro grau, e o que ela está decidindo não é mais objeto de decisão no primeiro grau. Para que eu volte a discutir aquilo ali, eu preciso apelar e eu preciso que uma outra instância, um outro grau, venha a discutir isso. Então, a decisão definitiva, indicada aí no inciso 2º, é aquela que vai encerrar um procedimento e o que ela decidiu, o que ela discutiu, não é mais objeto de discussão nessa instância, tá? Agora, quando eu tenho uma decisão com força de definitiva, eu tenho uma decisão que encerrou uma fase do processo ou um procedimento, mas o que ela decidiu ainda é possível ser objeto de discussão, de análise no primeiro grau. Então, a decisão definitiva põe termo àquele procedimento, e se eu quiser discutir o objeto daquela discussão, daquela decisão, perdão, tenho que ir ao tribunal. Já a decisão com força de definitiva, ela encerra um procedimento, mas aquilo ali ainda está vivo no primeiro grau e ainda é objeto de discussão no primeiro grau. Deixa eu dar um exemplo de cada para que vocês possam entender. Imagina que eu tenha aqui a ação penal originária. Então, eu tenho aqui a ação penal normal. Denúncia, recebimento da denúncia e o processo está tramitando. Durante o curso dessa ação penal, o juiz determinou a busca e apreensão de um bem. Então, ele entendeu que era o caso de fazer a busca e apreensão daquele determinado bem. No semestre passado, lá em Direito Processual Penal 1, vocês aprenderam que há um incidente chamado incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, existe um incidente de restituição de coisas apreendidas. O que esse incidente diz? Ele diz que eu posso, através dele, requerer a devolução, a restituição de um bem que foi apreendido no momento em que eu consiga provar que aquele bem já não interessa mais ao processo. Então, veja, o processo está correndo aqui, o processo principal. Nele, o juiz determinou uma busca e apreensão. Foi buscada e apreendido o carro do fulano de tal. O fulano de tal, utilizando-se do incidente de restituição de coisas apreendidas, vem ao juiz e pede a restituição. O processo principal está aqui. Esse incidente de restituição ele vai ser desenvolvido aqui em paralelo. Ele é apenso ao processo principal, mas eu não vou resolver a restituição dentro do processo principal. Eu vou resolver aqui num incidente que é paralelo. Portanto, esse incidente será processado em autos apartados próprios, claro, mesmo que sejam eletrônicos, são autos próprios, apartados, onde eu vou discutir só a restituição do bem. Não vou interferir no curso do processo principal. Aí imagina que o juiz, ao decidir esse incidente, determinou a restituição, portanto, julgou procedente o incidente e determinou a restituição daquele carro ao fulano. Aquele procedimento, com essa decisão do juiz, está encerrado. E eu não voltarei mais a discutir nessa instância se aquele carro deve ser restituído ou não. O juiz determinou a restituição, com isso ele acabou aquele procedimento, e o que ele decidiu ali não é mais objeto
de discussão nessa instância. Portanto, a decisão que julga o incidente de restituição de coisas apreendidas é um exemplo de decisão definitiva. Se alguém quiser recorrer dessa decisão, terá que usar a apelação com base no inciso segundo. Então, veja, o processo principal estava se desenvolvendo aqui, em paralelo, em apêndice, eu desenvolvi o incidente de restituição de coisas apreendidas, foi julgado esse incidente, acabou o incidente, e aquilo ali já não é mais objeto de discussão nessa instância. Então, eu tenho aqui uma decisão definitiva. Agora, vamos para um exemplo de decisão com força de definitiva. O que é a decisão com força de definitiva? Imagina que o processo está se desenvolvendo aqui, o processo principal está se desenvolvendo, mas a parte resolve pedir ao juiz a realização do incidente de sanidade mental. Também vocês aprenderam o incidente de sanidade no semestre passado, lá nos incidentes que vocês conheceram no semestre passado. Esse incidente de sanidade também será desenvolvido de forma paralela, né, de forma incidental ao processo principal. Então, eu não vou fazer o incidente dentro do processo principal. Eu vou desenvolver o processo principal e o incidente corre aqui em paralelo. Agora, esse incidente de sanidade, ele serve apenas para que eu produza uma prova e possa avaliar efetivamente se aquela prova será produzida para avaliar a sanidade mental daquele indivíduo. Então, eu paro o processo principal, dou um pause no processo principal, inauguro o incidente em paralelo, né? Esse incidente, eu vou nomear 2 peritos no incidente, eles terão 45 dias, renovável por mais 45 dias, para produzir um laudo sobre a sanidade mental daquele réu. Quando eles terminarem esse procedimento, veja, estou falando aqui de 2 linhas paralelas. O processo principal está aqui em cima. O incidente está se desenvolvendo aqui em paralelo e de forma completamente autônoma. Quando esse incidente termina, o juiz o homologa. O juiz homologa esse incidente e põe fim, termo, àquele procedimento de análise da sanidade mental. Porém, o juiz, ao homologar e, consequentemente, por fim a esse procedimento, ele não diz se ele concorda ou não com a conclusão dos jurados. Ele simplesmente diz: homologo o laudo é uma prova válida, está tudo bonitinho, e aí ele volta a desenvolver o processo principal. Ele somente vai decidir sobre a sanidade mental no processo principal, quando ele fizer o contraponto entre essa prova, que é o laudo pericial, e quando ele fizer o contraponto entre esta prova pericial e, efetivamente, as demais provas. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele encerrou o procedimento, ele põe termo ao procedimento de sanidade mental, aquele procedimento acabou, mas a discussão que ali existe, qual é a discussão? O réu tem ou não tem insanidade mental? Não está exaurida. Ele vai voltar a discutir isso no processo principal. O que a gente tem aqui? Um exemplo de decisão com força definitiva. Uma decisão que encerrou o procedimento, que pôs termo a um procedimento, mas não foi capaz de enfrentar o mérito naquele procedimento. Não se exauriu o mérito. Aquela discussão está viva ainda naquela instância. Tanto está viva que o juiz vai ter que, ao julgar o processo principal, declarar se considera ou não aquele determinado réu sano ou insano. Então, veja, esse é um exemplo de uma decisão com força e definitiva. Encerrou o procedimento, não esgotou o mérito dele, e aquele mérito ainda pode ser objeto de discussão. A boa notícia é que, como a decisão com força de definitiva e a decisão definitiva estão no mesmo inciso, se da prática eu tenho dúvida se eu estou tratando de uma decisão definitiva ou não, eu vou ter o mesmo recurso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer a vocês? Naquela situação concreta, você sabe que aquela decisão, você está em dúvida se ela é definitiva ou com força de definitiva. Ora, o recurso é o mesmo recurso de apelação com base no inciso segundo. O único cuidado que eu preciso ter é verificar se aquela decisão definitiva não está no rol do recurso sentido estrito. Tá? Então, o que foi que nós vimos nessa nossa aula de hoje? A apelação
tem uma utilização mais ampla do que do recurso sentido estrito, e ela tem uma utilização para decisões de sentença, decisões que seguem efetivamente a sentença. É isso que a gente vai ter. E o que nós vamos ter? As hipóteses de cabimento estão presentes, estão previstas no artigo 416 e 593. No artigo 416, nós temos duas hipóteses, que é a absolvição e a impronúncia, lá do júri, e no 593, esses três incisos, dois deles nós conversamos na aula de hoje. Recapitulando, o inciso primeiro fala da sentença condenatória e absolutória, e o inciso segundo das decisões definitivas ou com força de definitiva, ou seja, aquelas decisões que encerram o procedimento no primeiro grau e no primeiro momento, elas, nas decisões definitivas, exaurem a discussão, a decisão com força de definitiva não. Na semana que vem, nós vamos estudar a apelação do júri. Então, na semana que vem, a gente vai estudar a apelação do júri para que a gente possa compreender todos os detalhes do inciso terceiro. Tá? Algo importante, o recurso em sentido estrito, o agravo de execução e a apelação, esses três recursos, são utilizados apenas contra decisões de primeiro grau. Eu não os utilizo contra decisões de outras instâncias. Só cabe recurso em sentido estrito, agravo de execução e apelação contra decisões do primeiro grau. Tá bom? Alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Foi útil, foi tranquilo para vocês? Na quinta-feira, a gente vai seguir com as videoaulas, como eu sempre faço, tá? Então, na quinta-feira, tanto lá no Unifor Online como no nosso grupo de WhatsApp, vocês vão ter lá os links para as aulas de apelação. E semana que vem, a gente vai ter, efetivamente, a continuidade do estudo da apelação, aí sim, falando sobre a apelação do júri, tá? Queridos, aproveitando que a gente está aqui junto, houve, vocês sabem, o governador divulgou hoje a prorrogação do prazo de quarentena, né? Esse prazo de quarentena pelo governo do estado vai até o dia 20 de maio. É muito provável que a gente, durante todo o mês de maio, continue com essas aulas em regime remoto. Então, a gente vai seguir com essa nossa rotina. Terça-feira, aula ao vivo, gravada e depois disponibilizada lá no canal. E quinta-feira, videoaulas inéditas com o conteúdo da semana, tá bom? Então, a gente deve seguir com isso até o finalzinho do mês de maio. Mais um pouco à frente, eu já vou divulgar a vocês como será a nossa segunda AV, como é que vai ser feita a AV2. Eu acredito que tanto a AV2 como a AV3 a gente vai fazer em regime remoto, mas eu estou só esperando a confirmação das diretrizes pela universidade para divulgar isso para vocês, tá certo? Provavelmente a AV2 será no finalzinho do mês de maio, mas antes, com toda a calma, com toda a tranquilidade, como sempre faço, eu vou comunicar a vocês de como é que essa prova vai ser feita, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado pela presença, acima de tudo. A gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Beijo, fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem em casa, cuidem da família e até semana que vem. Beijão a todos.